Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Dessa vez vamos falar sobre a armadura de Deus. Você está pronto para o combate? Está pronto para chegar no final firme e forte? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, senhores e senhoras, senhoritas! Estamos aqui mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, a segunda, dentro do tema Batalha Espiritual, e hoje é o dia... Eu tô com vários ditados aqui, animais, hoje pra gente. Né? Hoje é dia que a onça vai beber água. Cadê a onça? Tá aí a onça. Hoje é dia que a gente vai quebrar a vaca sagrada. Tá aí a vaca. É hoje que a cobra vai fumar e a giripoca vai piar aqui nesse lugar, nesta grande roda de parola aqui interestadual, mais uma vez nos nossos estúdios home office, em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo capital, este trio de amigos que está há mais de 80 semanas gravando conteúdo bíblico e simples para você que fica aí nos acompanhando semana após semana. Nosso muito obrigado para você que nos acompanha já há um tempão. Meninos, hoje é dia da gente vestir a armadura. Várias vezes, nós estamos aqui juntos há muitos anos, já perdi as contas de quantas ministrações e quantos estudos nós já fizemos a respeito da armadura de Deus. O texto de Efésios 6 é um texto que já virou música, já virou poesia, já virou souvenir na Visconde de Sarzedas, na Conde de Sarzedas. Armadura de Deus. Visconde de Sarzedas. Na Conde de Sarzedas. Bom, faz mais de 10 anos que eu não vou lá, né, cara? Pô, mas o título não mudou. De irmão Conde para Visconde. É irmão do Visconde de Sabugosa. Visconde de Sarzedas. Desse jeito. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho nesses 3 blocos que nós temos hoje, o primeiro bloco aqui na terça-feira. Nós vamos falar sobre, então, o texto lá de Efésios 6, onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito, então, da armadura de Deus, que ele foi um texto que foi inspirado por observação, naturalmente, na armadura do soldado romano. Né? Então, o apóstolo Paulo estava num contexto do domínio romano. Então, olhando para um soldado romano, ele olha toda aquela indumentária, olha todo aquele vestuário, e aí o Espírito Santo o inspira para trazer uma visão espiritual do que seria uma armadura. Mas o que eu quero o que chama também a atenção, meninos, para a gente começar, é uma visão do... A gente tá lendo, né, o livro do Rick Renner, Armado para o Combate, e eu gostei muito de uma ilustração que ele usou a respeito do soldado romano. E aí eu vou me remeter ao primeiro bloco da nossa primeira parola, quando ele fala que o soldado romano era alguém imponente, né? Era alguém que tinha presença, era alguém que chegava, não era qualquer pessoa que podia ser um soldado romano. Né? Toda a armadura dele, com a roupa, a lança, o escudo, a espada, a flecha na aljava e tudo mais, era uma indumentária que pesava aí cerca de 35 quilos. Então, vocês imaginam que alguém para carregar 35 quilos num tempo em que não tinha muito recurso, então muita coisa era feita a pé, muita coisa era feita a cavalo, então vocês imaginam que não deve ser fácil andar com 35 quilos o tempo inteiro. Paulinho que fez exército, lembra daqueles treinos do exército, Paulinho, que você tinha que andar de coturno molhado e mochila nas costas, era mais ou menos uns 30 quilos também? Como é que era esse peso lá? Não. Eu não peguei treinamento pesado assim, não. Né? Eu tive uma passagem privilegiada, vamos colocar assim. Deu sorte. Dei sorte. Deu sorte. Mas então o soldado era alguém que tinha assim muita força, muita presença, né? E aí no primeiro bloco da parola passada, a gente falou a respeito de desenvolver os músculos espirituais para que nós estivéssemos aptos a combater e a vencer a batalha. Né? Então a gente percebe que a figura do soldado romano era de alguém que era realmente muito forte, né? Muito imponente, vamos dizer assim. Eu não consigo imaginar em nenhum momento um soldado romano se arrastando ou andando tristonho, assim, cabisbaixo. Ó dia, ó céus, como isso aqui está pesado. Não, muito pelo contrário.
Era alguém que chegava, só de você olhar, você já falava, opa, perdi. Nem comecei a lutar e já perdi. Né? É mais ou menos assim que o inimigo, Wilson, nos enxerga quando a gente toma posse da armadura de Deus e a veste, porque, na verdade, todo esse poder do alto ele já está disponível para a gente. Né? A gente é que tem que ir lá e tomar posse disso e vestir essa indumentária. É mais ou menos assim que o inimigo nos vê quando a gente se veste para o combate? Cara, eu vou contar uma façanha minha aqui, antes de responder a tua pergunta. Quando, na minha maturidade na fé, eu fui estudar sobre a armadura de Deus, vocês estão proibidos de rir. E você que está nos assistindo e ouvindo também. Você não pode rir do que eu vou falar. Literalmente, eu falava assim, pois nessa manhã, eu visto a armadura de Deus, coloco o capacete da salvação, coloco a armadura, a couraça da justiça, o sapato. E aí eu saí achando que estava tudo bem, né? E aquele dia era um desastre. E aí eu falava, mas, cara, eu vesti a armadura, né? E o que aconteceu? Né? Será que eu fiz o meu mantra de forma errada, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, tal. E a gente vê como que na nossa imaturidade na fé, né, a gente faz coisas que até Deus duvida, né? Eu acho que Deus olha para Gabriel e fala, rapaz, ele fez aquilo lá mesmo. Foi isso mesmo. Ah, Miguel, ele fez aquilo mesmo? Não, não é possível, né? Mas respondendo a tua pergunta, nós vamos antecipar aqui uma das indumentárias, que é a couraça da justiça, né? Quando nós vamos estudar a respeito da couraça da justiça, eu gostei que você já fez a introdução, Arthur, citando o soldado romano. Se você assistiu o Gladiador, que, aliás, aqui em casa, minha esposa ela não aguenta mais assistir, porque esse, para mim, é um dos filmes que eu acho que eu assisto pelo menos uma vez por mês, eu sei até as falas, né, do espanhol, eu já sei tudo daquilo, e minha esposa vira para mim e fala assim, mas, cara, você está assistindo de novo isso, você já sabe a fala e tudo mais. Você vai se lembrar que quando o espanhol, que agora... Olha a falha, né? Me esqueci o nome do Russell Crowe lá no filme. Máximos. O Máximos. Ele, antes dele ser preso e tudo mais, ele tá com uma couraça muito bonita, muito linda, né? E diz a tradição romana que essa indumentária ela era escovada, a ponto de quando o sol batia nela, aquilo iluminava. Ei, isso tem alguma coisa a ver com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Tem alguma coisa a ver com 2 Coríntios 5, 21, que diz que Jesus ele se fez pecado por nós para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. E aí vem um ponto que é quando eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o apóstolo Paulo vai dizer que não pesa mais sobre nós qualquer culpa, qualquer condenação. Nós nos tornamos justos, justificados, pois somos em Cristo Jesus. Então veja que a nossa armadura ela brilha e cada dia brilha mais, porque nós somos como a luz de aurora que vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. Então veja, a pergunta que você fez, Arthur, ela é muito sábia, porque quando eu e você temos a consciência de quem nós somos em Cristo e que em Cristo Jesus nós somos justiça de Deus e que através de Cristo Jesus não pesa mais sobre nós mais culpa, mais condenação, nós vamos andar de forma altiva. E a altivez aqui não é no sentido de prepotência, mas é como você falou, Arthur. O soldado romano, ele andava erguido, ele andava prepotente, porque quando o soldado romano passava, todos temiam. Lembra que eu falei na última parola de um texto que tem mexido muito comigo, lá de Hebreus? Em Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim, pois ele... Não, minto. Cadê? Ele vai falar sobre que nós, em Cristo Jesus, ele já destruiu a morte. E essa destruição no original significa ter perdido todo o poder. Ou seja, quando eu e você, lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, olha aí,
Destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A palavra destruir aqui é catargeo, que significa, no original, privar de forças, cessar, pôr um fim, anular, ou seja, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, foi anulado todo o poder do inimigo sobre nós. Então, eu vestindo a couraça da justiça, isso vai reluzir aqui. E as pessoas vão olhar e falar, rapaz, por que ele anda com essa pompa toda? Ei, eu sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo, não pesa sobre mim mais condenação. E aí que vem o ponto. Satanás, como que ele vai me ver? Ele vai me ver como alguém que sabe quem eu sou, que eu sou literalmente o filhinho de papai. Boa. Paulinho, o senhor falou bastante a respeito da secção da couraça da justiça, e eu quero já fazer uma ponte aqui para a gente falar da outra parte, até para a gente não perder o timing aqui do primeiro bloco. Mas a couraça tinha mais uma função de mostrar que o soldado era impenetrável, né? Ela tinha essa função de você fechar todos os lados e não permitir que nada tivesse acesso ao soldado. Mas preso a tudo isso, né? Ou seja, para que toda essa indumentária funcionasse, para que tudo isso fosse realmente eficaz, né? Isso precisava ficar preso de alguma forma ao corpo do soldado, né? E aí a gente vai entender que é possível até que o cinto seja o ponto mais importante, o ponto vital da armadura de Deus, porque era no cinto que era preso todas as ferramentas, vamos dizer assim, né? Como se fosse, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Como se fosse o cinto de utilidades do Batman, né? O cinto era um lugar onde tudo ficava preso, né? Mas fala um pouquinho, a vaca sagrada sendo quebrada, quebra a vaca sagrada. Vamos falar um pouquinho a respeito do cinto da verdade. E aí eu queria que você fizesse uma ponte à questão da justiça aqui que o senhor falou, porque, cara, ele falou tanto a respeito disso que está ofuscante, cara. Estou olhando para ele aqui, eu não consigo nem olhar para ele direito. Tanta luz que brilha dele. Do grupo. É mente brilhante. Enquanto outros têm carecas oleosas, nós temos a mente brilhante. Ó, só uma observação. Eu não quero de maneira nenhuma retocar o que o Will falou, mas quando ele fala, né, que nós somos os filhinhos de papai, né, os filhinhos do papai, em Romanos, capítulo 10, verso 3, a palavra ela fala assim, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Né? Uma denúncia que o apóstolo Paulo está fazendo. O que pressupõe duas dimensões, ou duas naturezas de justiça, a justiça do homem e a justiça de Deus. Né? Porque a couraça, ela representa os sermos intocáveis, como o Arthur colocou, impenetráveis, como o Arthur colocou, justamente porque a aparência toda, a parte mais visível, né, que é a couraça na armadura, ela não está refletindo a justiça humana, mas ela está refletindo a justiça de Deus. Né? Isso é tremendo, isso é formidável. Agora, pensando no cinturão, eu quero fazer dois destaques acerca da palavra verdade no Novo Testamento, ambas a partir de João, apóstolo João, quando lá em João, capítulo 8, verso 32, conhecidíssimo texto, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? A palavra ela fala que a verdade ela é um instrumento de libertação, e a palavra em João, capítulo 17, no versículo 17, oração sacerdotal de Jesus, Jesus ele faz o seguinte pedido ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Por que eu peguei essas duas referências? Primeiro, a verdade como instrumento de liberdade. Se a gente for pensar bem, o cinturão, embora ele seja, Arthur, Will, quem sabe o elemento mais importante da armadura, ele é também o mais incômodo, porque ele é o que aperta, né? E, além de tudo, ele é aquele que serve para dar firmeza. Você imagina, você falou, né, Arthur, de 35 quilos de equipamento, né? Quando você perguntou para mim em treinamento do exército e tudo mais, de fato, uma coisa que na carreira militar os militares usam muito é que aquilo que é secundário fica dispensado.
né? E o que é secundário em um ambiente de completa estafa? O que o teu corpo está sentindo. Por isso que essa turma vai até o extremo. Por isso que existem, inclusive, casos de registros de gente que sucumbe, que morre durante um treinamento. Mas esse cara não reclamou, ele não falou nada. Por quê? Porque ele é programado para não reclamar. O corpo dele, o que o corpo dele está gritando, está em segundo lugar, né? Dentro de um ambiente de batalha, dentro de um ambiente de guerra, e a armadura é para guerra, para batalha, você não pensa naquilo que é secundário. Você está com um foco naquilo que é primário. E o teu foco, em algum determinado momento, ou é defesa, em outro determinado momento, ou é ataque. Mas o tempo todo, você está em alguma destas atividades. O resto, tudo se torna secundário, né? E dentro desse ambiente de total estafa mental, física, né, emocional, mas principalmente, né, na realidade física, o cinturão é aquilo que vai manter esse cara de pé. É aquilo que vai manter a coluna desse sujeito suportando o peso daquilo tudo, né, de toda aquela parafernália, né, e além de tudo da movimentação. Às vezes a gente passa lá, eu, por exemplo, no culto, eu não sento, porque eu estou no altar o tempo todo. Às vezes eu passo 2 horas e meia de pé, e chega no final da noite, eu falo, meu Deus, quando a gente tem as programações normais, eu tenho 3 cultos no domingo, um culto de manhã e 2 cultos à tarde e à noite, seguidos um do outro, às vezes eu estou de pé das 4h30, 5 horas da tarde, até 9h30 da noite, né? Chega no final da noite, meu Deus, que cansaço. Então, aquele apoio, né, o cinturão que os soldados usavam, era justamente para sustentá-los de pé, né, nesse ambiente de uma total estafa, de um total cansaço. Agora, a gente tem que entender o seguinte, quando a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará, a palavra está dizendo que a verdade é um instrumento de libertação. Embora a verdade, como cinturão, às vezes ela vai ser incômoda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a palavra ela vai impor para mim alguns costumes, algumas preferências, algumas vontades que por mim, pela minha carne, eu não teria, né? Então esse princípio de substituição, e uma substituição que às vezes vai mexer com o meu comodismo, isso de fato um cinturão incômodo, mas é o que vai me manter em pé. É o que vai me manter de pé. E numa outra perspectiva, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, se a gente pensar no cinturão da verdade como um pressuposto de santificação, um pressuposto de santidade, a santidade é o permanecer de pé, permanecer firme, né, em um ambiente no qual os abalos, eles são constantes. Na semana passada, retrasada, nós fizemos... Não, foi semana passada nem retrasada, foi uma parola do mês passado. Nós fizemos uma brincadeira ali com o Wilsinho, não lembro qual foi o contexto, que eu falei, deixa eu botar uma base bíblica nisso que o Wilsinho falou, e eu coloquei 1 Coríntios 15, 58, quando eu mencionei, né, sejam sempre firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por que o apóstolo Paulo ele faz aos coríntios essa observação para que os coríntios sejam firmes? Inabaláveis em outra tradução, justamente porque o mundo vai atentar contra a nossa firmeza, o mundo vai atentar tentando nos abalar o tempo todo, né? Tentando nos sacudir os nossos valores, sacudir os nossos princípios, confrontar os nossos princípios de uma maneira que venha a amortecê-los ou até adormecê-los de uma maneira completa, né? Calá-los de uma forma total. Agora, o que é nós estarmos tão revestidos deste cinturão da verdade, que não venhamos a sucumbir diante desses abalos do mundo. É nós estarmos tão convictos da palavra que estes abalos, né, eles não vão ser suficientes para nos tirar da palavra. Uma vez que, na parola passada, a gente já falou que o grande objetivo de Satanás dentro desse ambiente de batalha espiritual é tirar a gente do foco. A partir do momento que a gente sai do foco, a partir do momento que a gente sai do cumprimento do objetivo de Deus, pronto, nós já somos soldados neutralizados, inutilizados. Eu já falei alguma vez aqui, como pastor de igreja, eu falo isso para a minha igreja frequentemente. Os afastados de hoje, eles não são necessariamente aqueles que não estão mais no culto, aqueles que não estão mais na igreja, mas são aqueles que podem ocupar algum lugar dentro da igreja,
em algum lugar, às vezes, até dentro da estrutura da igreja, mas estão fora daquilo que o Senhor projetou para eles. Estão fora do propósito, não estão caminhando com Deus, embora estejam caminhando na religião. Né? Então, a firmeza ela é justamente essa convicção de que os valores, os princípios, são os valores, os princípios santos, celestiais, alinhados com os valores do céu. E para terminar, Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 3, a palavra fala, ou ela nos encoraja, através dessa carta do apóstolo Paulo, a buscarmos as coisas que são de cima e pensarmos nas coisas que são de cima. Né? O que a palavra está nos encorajando? A viver os valores da santidade aqui na terra. Né? E se a couraça, se o cinturão, melhor dizendo, é da verdade, o cinturão ele é aquilo que nos proporciona firmeza naquilo que é o instrumento da nossa santificação. Por isso Jesus ora em João 17:17, clamando ao Pai, santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade. Quero fazer uma ponte entre o que vocês dois falaram. Enquanto vocês estavam falando aqui, me veio na cabeça uma ilustração. Se nós vamos fazer aqui um comparativo entre o cinto e a couraça, né? A couraça é aquilo que é visível e o cinto é aquilo que é invisível. Né? Ninguém conseguia ver o cinto dentro da vestimenta do soldado romano, porque ele ficava por baixo da couraça. Né? Se nós vamos fazer esse paralelo, né, por exemplo, com uma árvore, seria mais ou menos o cinto é a raiz e a couraça é o tronco e a folha. Ou seja, o que vai sustentar a árvore de pé é se a raiz está firme ou não. O que vai sustentar a árvore no dia mau, no dia da tempestade, no dia do vendaval, no dia do dia mau, vamos dizer assim, como o próprio apóstolo Paulo fala, é se a raiz está firme ou não. Ou seja, o cinto é aquilo que manteria o soldado de pé e firme, assim como a raiz mantém a árvore de pé no dia mau. Agora, eu quero fazer um adendo dentro do que você falou, Paulinho, eu achei bem interessante, né? O cinto ele também tinha a particularidade de proteger os órgãos genitais do soldado. Ele protegia a capacidade, ele protegia os órgãos que são responsáveis pela reprodução do soldado. Então, o cinto, ele não só é importante para manter o soldado de pé, mas para proteger o poder do soldado de se multiplicar, de reproduzir. E aí eu falo bem na direção do que você disse, que uma das principais armas do inimigo hoje não é matar o soldado, é castrar ele. Por isso que é tão importante o cinto estar no lugar, porque um cristão castrado dentro de uma igreja, ele perde a capacidade de reproduzir o DNA de Deus. Ele perde a capacidade de reproduzir uma vida de santidade. Então, se a gente percebe que o objetivo de Satanás aqui é nos destruir totalmente, e aí o apóstolo Paulo vai usar algumas palavras bem específicas aqui no contexto grego que a gente pode falar depois, né? Mas é uma arena de batalha que reproduz um sistema de luta grega, romana, onde a luta só parava quando o outro sucumbia. Então, o objetivo aqui de Satanás é deixar você literalmente na lona, morto, extinto, não tem mais o que fazer contigo. E vamos lembrar de uma coisa, né, Arthur? Você usou uma brincadeira, mas ela é muito séria. Você falou que o cinturão, ele é como se fosse o cinto do Batman, né? Você fez essa brincadeira. Mas se nós olharmos para o cinturão, nós vamos ver que o cinto da verdade, nele vão estar acoplados todas as demais indumentárias. Todas, né? Todas as demais armas, equipamentos e tudo mais. Nós vamos ver isso. E mais, se ele perdesse, ou se esse cinto estivesse frouxo, cairia tudo e a vergonha viria. Ou seja, eu poderia até ter uma couraça da justiça, mas se ela não tivesse muito bem presa, a minha vergonha viria. E aí toca na questão do pecado, onde que o diabo ele pode agir. Então, se eu não tiver muito bem afivelado, e o cinto da verdade nós vamos entender que verdade aqui está fazendo referência à palavra, está falando sobre a palavra logos, a palavra rema. Se eu não tenho isso muito bem afivelado, muito bem preso, as demais não vai funcionar. E aí eu não vou conseguir me reproduzir. Olha como é um filete. Mas esse Sim. filete faz toda a diferença na nossa batalha. Desculpem o trocadilho, mas se o cinto não estiver bem afivelado, o diabo pode pegar você com as calças na mão.
Literalmente. Esse cara é muito piadeiro. Momento piada do tiozão. Para fechar aqui o primeiro bloco dessa segunda parábola sobre batalha espiritual. Na quinta-feira a gente vai estar de volta, falando de mais 2 partes dessa armadura. Esperamos vocês. Até lá. Tchau, tchau.